Edu, faça uma leitura importante sobre uma leitura mais impactante dessa entrevista do Cuca, que em vários momentos ele jogou no grupo, né? Porque ele diz dos caras que entraram mal, que quase todo mundo no segundo tempo entrou mal, falou sobre erros técnicos, né? E, cara, acho que o Galo tem problemas coletivos, é um time que precisa encontrar mais soluções, isso é fato. Para a Copa Sul-Americana, com esses adversários que estão aí à disposição, que estão aí como oponentes do Atlético, o Galo tem elenco suficiente para jogar melhor, para ter mais soluções, para ter mais possibilidades. Mas essa história aí do Cuca falar dos equívocos individuais, né, dos caras que entraram no segundo tempo, das escolhas negativas, eu concordo com o treinador, cara, e vou além. Cara, o futebol, ele vive uma separação da realidade financeira do planeta hoje, né, que é um negócio meio impressionante, né? Nós estamos falando de cara que ganha 1 milhão, 1.200.000, 1,5 milhão, 2 milhões por mês, que não consegue fazer o básico, né? Que entra em campo não consegue dominar uma bola, que não consegue tomar uma decisão correta, que não consegue finalizar na hora que tem que finalizar e não consegue dar um passe na hora que tem que dar um passe. E sabe, que não tem domínio. Sabe, o cara que, porra, sabe, eu imagino que um cara que ganha 1,5 milhão por mês é um cara que obteve sucesso na vida dele, né? Se esse cara não tiver condição de dominar uma bola, irmão, não tiver condição de tomar uma decisão correta, de pensar, de usar o cérebro pra tomar a decisão correta, cara, vai me desculpar. Eu acho que assim, futebol brasileiro, inclusive, né? Não é à toa que tá todo mundo quebrado, né? Que o Atlético tá quebrado, que o Corinthians tá quebrado, que o Cruzeiro passou por uma recuperação judicial aí, porque quebrou também, porque tá todo mundo passando, o Vasco da Gama tá quebrado, tá todo mundo quebrado. Não é à toa. Porque, cara, vive um descolamento de realidade impressionante. E falar mal de jogador não pode, né? Não pode falar mal de jogador que a turma fica pé da vida e etc e tal. Mas pra mim é o básico, assim. A maneira, o cara que joga nesse nível, o cara tem que ter a consciência de tomar decisões melhores e tem que se entregar. Tem que dar 200% num jogo desse. Tem que mostrar interesse. Tem que honrar a camisa que veste. Eu não sei se tá todo mundo na mesma sintonia, mas a leitura que eu fiz da entrevista é do Cuca apontar um pouquinho pros caras também, pros caras decidir um pouquinho melhor. E em que pese que o Cuca tem que encontrar soluções melhores, e ele disse isso também, Edu. Ô, Edu e Cirilo, só um detalhe. Diga, me Cláudio. chamou atenção quando ele falou, tem muito jogador que tá jogando muito abaixo. Então ele deu um recado ali, né? Completamente. Ele falou que quase todo mundo que entrou mal, falou de um segundo tempo cheio de decisões ruins. O Cuca foi muito claro. Eu concordo com ele ao dizer isso, porque eu acho que jogador de futebol nesse nível aí tem que realmente tomar decisões melhores, não pode errar o básico. E também tem que ter entrega, tem que entregar, não adianta, tem que se entregar, tem que se dedicar, tem que honrar a camisa, tem que demonstrar interesse, isso aí é inegociável. E também que o Cuca tem que encontrar soluções melhores, Edu. Tem que dividir a pizza, né? Tem que dividir as fatias direitinho, porque eu concordo, tem um monte de jogador abaixo, porque coletivamente o time também não tá funcionando, né? Cara, o Júnior Santos que chegou ao Atlético parece o irmão gêmeo do Júnior Santos que jogou no Botafogo. Só que o Botafogo coletivamente era um time que jogava muito bem, que funcionava. Aí o jogador individualmente se destaca. Então, pra mim, é um pouco de cada coisa. Tem um monte de jogador muito mal individualmente, num time que coletivamente tá muito mal também. Coletivamente, o Atlético é um time que não funciona. Consequentemente, individualmente, a turma não vai bem. E individualmente, a turma não vai bem. Consequentemente, a parte coletiva não funciona. Então, a coisa tá complicada. A coisa tá muito complicada. Você vai pegar nome por nome, o Alonso não tá jogando nada, o Júnior Santos até hoje não jogou, hoje entrou mal pra caramba, o Bernard tá dando, hoje deu dó, entrou mal, muito mal. Pelo amor de Deus, hein? Bem. Pelo amor de Deus no Bernard, hein, Edu? Errou tudo, cara, errou tudo que tentou. E olha que ele vinha fazendo alguns jogos melhores, mas hoje, nossa senhora, o Cuca tem razão. A turma que entrou hoje, Bernard, Gabriel Menino, Júnior Santos, Palácio, Sarabia, entrou muito mal, mas por que eles entraram? Porque coletivamente os que estavam já não estavam jogando mais nada. O Atlético fez um primeiro tempo, falei isso aqui antes da entrevista do Cuca, o primeiro tempo do Atlético não foi ruim, mas o segundo tempo do Atlético foi a desgraceira no caminho da feira. Foi um junta desgramento. Porque o Cuca começou a bagunçar o time todo também. E aí não há individualismo que funcione num time totalmente bagunçado. Não dá. Então tem muita coisa errada no Atlético. Aí você vai pro lado da diretoria também,
que pode chegar amanhã na Cidade do Galo, bater na mesa, cobrar o time na Sul-Americana, mas no Brasileiro, na Copa do Brasil, não pode não. Porque esse elenco do Atlético de 2025, você pode pegar pelo menos 7, 8 no Campeonato Brasileiro da Série A, que são melhores que o do Atlético. Então o Atlético do Campeonato Brasileiro está exatamente aonde o elenco tem que estar, meio de tabela. Não dá para cobrar mais que isso do elenco. O jogador também não é burro, e nem o treinador. Copa do Brasil, as grandes equipes, os grandes elencos estão na competição. Então o Atlético está muito longe de estar entre os 5, 6 melhores times da Copa do Brasil. Agora, da Sul-Americana, do grupo com Iquique, Cienciano e Caracas, esses caras tinham que ter dado uma resposta. Vai me desculpar, mas bem ou mal, o Alonso, o Júnior Santos, o Bernard, o Hulk, que não jogou nada hoje também, chutou o gramado, mas o gramado, se tivesse perna, chutava o Hulk também. Aliás, o Hulk no último jogo ficou nervoso com uma repórter que perguntou pra ele: não, eu tô 100%. Não tá 100%. Não tá. A gente conhece o Hulk desde 2021. Pelo menos 90% das faltas que acontecem pro Atlético bater, o Hulk batia todas, não tá batendo. Ele não tá batendo falta mais. Não chuta mais com a força, aquele chute forte, aquela porrada. Ele tá com algum problema? Sim, senhor Hulk. Ou você desaprendeu? Então tem problema físico do Hulk. Aí eu já citei alguns jogadores. Cara, tem que criticar e bater em todo mundo. Na diretoria, pelo elenco que entregou pra jogar Campeonato Brasileiro, que não vai ganhar Campeonato Brasileiro. E pra conquistar a vaga na Libertadores, vai ter que comer o pão que o diabo amassou, vai ter que jogar muito mais, porque tá cheio de elenco melhor, mais qualificado, mais competitivo. Na Copa do Brasil a mesma coisa, agora eu vou voltar. Na Copa Sul-Americana não. Na Copa Sul-Americana eu vou cobrar jogador, eu vou cobrar treinador, vocês tinham que ter feito mais. Esse elenco do Atlético, esse time do Atlético, ele é muito melhor, mas não é pouco não. Ele é muito melhor do que dos outros 3 que foram parte do grupo do Atlético, e o Atlético foi o segundo numa campanha de doer. Um papelão na campanha do Atlético na Copa Sul-Americana. Aí não dá pra saber se os caras, e você tem razão, Cirilo, os caras que ganham 1 milhão, 1,5 milhão, não pode escolher competição não. Não pode escolher. Não pode olhar pro Iquique lá no Chile e falar: vou ganhar a hora que quiser, porque toma pra dentro. Perderam. Não pode olhar pro Cienciano e pro Caracas jogando nada e falar: não, esses caras aí não jogam nada, vou ganhar. Não ganharam. E hoje pegaram o Cienciano, como disse o Thiago, jogando uma final de Copa do Mundo, com o Atlético, que eu repito, fez um primeiro tempo bom, organizadinho, mas fez um segundo tempo que parecia o junta-junta do time do bairro lá perto do meu. O Junta Futebol Clube. Bagunçado. Ô Cuca, os caras entraram mal pra caramba. Mas quando eles entraram, o time já tava mal. E eu acho que as alterações bagunçaram o time. Rubens de zagueiro, Gabriel Menino de lateral direito, depois sai da lateral direita, volta pro meio. Rubens avança como lateral, marca como zagueiro. Lianco desesperado voltando. Júnior Santos trombando com o Hulk. Ah, cara, numa boa, não dá pra apontar dedo pra A, pra B, pra C, não. Tem que juntar todo mundo lá no Atlético, todo mundo assumir as broncas, assumir as culpas, não terceirizar a culpa. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, cobrar que o Atlético chegue lá na frente, a diretoria não pode, porque não tem elenco pra isso, mas na Copa Sul-Americana a diretoria pode cobrar, e esses caras, esses atletas, esse elenco todo, essa comissão técnica, precisa dar resposta. Não adianta o treinador empurrar para jogador que entrou empurrar para jogador que estava em campo, jogador que estava em campo empurrar para treinador e para jogador que entrou, não. Todos vocês são responsáveis pela campanha, pelo papelão que foi a campanha do Atlético na Copa Sul-Americana até aqui. E só vocês podem mudar, porque são vocês que vão jogar o tal do playoff contra o Bucaramanga, e são vocês que tem que ganhar e que tem que classificar. E o adversário seguinte, provavelmente o Atlético vai ser melhor também. A Copa Sul-Americana não tem desculpa não. Esse elenco é suficiente para avançar pelo menos umas quartas, semifinal, porque aí lá na frente a gente não sabe o que vai ter. Mas Copa Sul-Americana não, pelo amor de Deus. Tá todo mundo com culpa no cartório pelo momento do Atlético.